Teve um dia que eu fiquei olhando para o teto por horas. Nem chorar eu conseguia. Eu só queria desaparecer. Não morrer, mas sumir. Me apagar por uns meses. E acordar quando tudo tivesse passado. O problema é que esse sentimento não passava. Sabe aquele momento em que a gente sente que fracassou de vez? Não é quando algo dá errado. Não é quando você termina um relacionamento, perde um emprego, quebra uma empresa, ou ouve alguém dizendo que se decepcionou com você. O verdadeiro fracasso vem depois disso. Vem quando você começa a acreditar que talvez você seja mesmo tudo aquilo que as vozes da sua cabeça dizem. Inútil, burro, fraco, tarde demais, ninguém liga. E é aí que começa o verdadeiro colapso. Silencioso, invisível, interno. Eu sei que talvez você esteja passando exatamente por isso agora. E se não está, já passou. E se ainda não passou, vai passar. Porque isso faz parte. É inevitável. Mas fique tranquilo. Hoje vou te fazer ver o fracasso com outros olhos e se beneficiar dele. Sabe o que ninguém te conta? O fracasso tem cheiro. É o cheiro da roupa que você repete por dias. Do quarto que não recebe luz natural há semanas. Do café que esfria na xícara porque você não tem energia nem para beber. É o cheiro do desânimo, do medo e da vergonha misturados. Teve uma época em que eu falhei com todo mundo. Falhei como filho, como profissional, como homem. Eu me escondia atrás de frases prontas. Fingia que estava tudo bem. Mas quando eu encostava a cabeça no travesseiro, a única coisa que eu queria era voltar no tempo e fazer tudo diferente. Mas o tempo não volta. E aí eu entendi uma coisa que mudou minha vida. Fracasso não é o fim da linha. É o ponto de ruptura entre quem você é e quem você pode se tornar. O problema é que a maioria das pessoas não atravessa esse ponto. Elas param ali, congelam, se escondem, se sabotam, se acomodam na dor. E passam o resto da vida fingindo que não estão destruídas por dentro. E sabe por quê? Porque dói admitir que falhou. Porque dói pedir ajuda. Porque dói recomeçar sabendo que todo mundo viu sua queda. Mas vou te contar um segredo que ninguém fala. Todo mundo já caiu. Só que os que se levantam são justamente os que tiveram coragem de fracassar de verdade. Sim, coragem. Porque fracassar exige coragem. Coragem de arriscar. Coragem de tentar. Coragem de acreditar num caminho mesmo quando todo mundo diz que é loucura. Você acha mesmo que gente bem-sucedida é feita só de acertos? Você acha que as pessoas que admira chegaram onde estão sem colecionar derrotas? Não. Elas apenas escolheram fazer uma coisa que muda tudo. Elas aprenderam a usar o fracasso como combustível. E olha, não é papo motivacional não. É real. Eu conheci histórias de pessoas que perderam tudo e reconstruíram do zero. Gente que foi humilhada, traída, rejeitada e ainda assim conseguiu transformar o caos em impulso. E isso me fez pensar. Talvez o fracasso só seja fracasso quando a gente aceita ficar ali.
quando a gente olha para o buraco e diz: é aqui que eu mereço estar. Mas e se você olhar para esse buraco e disser: é daqui que eu vou sair mais forte? Sabe, o fundo do poço tem uma coisa boa: não dá para cavar mais fundo. E isso significa que qualquer passo, qualquer respiração, qualquer movimento já é uma pequena vitória. Então, se você está aí se sentindo lixo, derrotado, exausto, entenda uma coisa: você não é seu erro. Você não é sua falência. Você não é seu divórcio. Você não é a expectativa frustrada dos outros. Você é alguém que ainda está em construção. E sabe o que eu descobri depois de muito tempo? Descobri que tem uma beleza silenciosa no fracasso. E lá, naquele lugar escuro, onde ninguém vê, nascem as grandes transformações. É lá que você encontra a sua verdade, que você deixa de viver para os outros e começa a viver para você. Mas isso exige escolha. Você pode continuar fingindo, desculpando-se, se culpando, esperando uma salvação que nunca vem. Ou você pode assumir o comando da sua própria história. Recomeçar é uma decisão. E muitas vezes não vem com luz do sol, nem com palmas. Vem com lágrimas no rosto e a alma em pedaços. Mas vem. E quando você começa a dar esses passos, mesmo quebrado, mesmo com medo, o mundo começa a responder. Talvez devagar, talvez com silêncio, talvez com mais testes. Mas uma hora a vida devolve. E aí você vai olhar para trás, para esse momento de agora e dizer: foi ali que eu renasci. Sabe o que mais me impressiona no fracasso? É como ele te coloca de frente com o que você realmente importa. Quando você perde tudo, o status, o dinheiro, o reconhecimento, a autoestima, você começa a enxergar o que é real e o que era só ilusão. Você descobre que muito do que te fazia levantar da cama não era amor próprio, era medo de parecer fraco, era a vontade de impressionar alguém, era a tentativa desesperada de preencher o vazio com aprovação. Mas aí você falha, cai, desmorona, e quando a poeira baixa, sobra você, sem plateia, sem máscara, sem performance, só você e o espelho. E é aí que começa a parte mais difícil: olhar para si mesmo com sinceridade. Você percebe que passou anos tentando ser alguém que não é, tentando viver um roteiro que nem foi você quem escreveu, tentando seguir padrões, expectativas, sonhos emprestados. E o fracasso arranca tudo isso. Ele te deixa nu e cru. E isso dói, mas também liberta, porque é nesse momento que você pode, pela primeira vez na vida, escolher quem eu quero ser agora. Eu lembro de uma história que ouvi certa vez. Um homem perdeu tudo em um incêndio: casa, empresa, documentos, dinheiro, tudo. Ele ficou só com a roupa do corpo. Passou noites dormindo no carro velho, comendo o que davam, tentando entender por que a vida tinha virado aquilo. E aí, numa noite gelada, ele escreveu em um caderno que pegou no lixo: se eu sobreviver a isso,
Vou me tornar alguém que eu admire. Não alguém rico, não famoso, não poderoso. Alguém que ele mesmo pudesse admirar. Anos depois, ele reconstruiu a vida. Não com luxo, mas com dignidade. E dizia que aquele incêndio foi a maior bênção disfarçada de tragédia, porque até ali ele vivia no automático, no ego, na vaidade, na pressão de ser bem-sucedido aos olhos dos outros. O fracasso foi o fogo que queimou o que era mentira e revelou a essência. E talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez a sua vida tenha pegado fogo de alguma forma. Perdas, rejeições, fracassos seguidos, sensação de estar ficando para trás. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada errado com você. Você não está quebrado. Você está em transição. Está no momento em que a vida está te tirando de tudo aquilo que não serve mais, para que você finalmente descubra quem você é de verdade. E olha, vai doer. Vai ter dias em que vai se odiar, dias em que vai se comparar com todo mundo, dias em que vai pensar em desistir. Mas nesses dias, lembre-se do que eu vou te falar agora. Você não precisa ser extraordinário. Você só precisa continuar. Continuar mesmo chorando, mesmo sem forças, mesmo com vergonha, mesmo tropeçando. Porque a vida não premia os perfeitos. A vida premia os persistentes. É fácil admirar quem venceu, mas eu admiro quem está lutando agora. Quem acordou hoje sem esperança, mas mesmo assim se levantou. Isso é coragem. Isso é força. Isso é o que transforma fracasso em renascimento. E é por isso que eu quero que você se pergunte agora: se o fracasso não fosse o fim, o que ele poderia ser? Talvez um convite? Uma ruptura? Uma porta para um novo capítulo que você nunca teria coragem de abrir se tudo tivesse dado certo? Porque sucesso demais também acomoda. Quem nunca quebrou, nunca se reinventou. É no escuro que a gente encontra as luzes que o dia esconde. E às vezes, a maior vitória é se permitir recomeçar de um lugar mais honesto. Sem máscaras, sem pressa, sem medo. Sabe, eu não sei exatamente o que você perdeu. Não sei se foi um relacionamento que desabou, um sonho que não deu certo, uma empresa que faliu, ou uma autoconfiança que evaporou com os anos. Mas sei o que é deitar à noite e sentir que tem um peso no peito, como se o tempo tivesse passado e você tivesse sido deixado para trás, como se o mundo tivesse seguido e você tivesse parado. E essa é uma das sensações mais solitárias que alguém pode ter, a de achar que o mundo não precisa mais de você, que o melhor já passou, que não tem mais por que tentar. Mas escuta o que eu vou te dizer agora, de verdade, como se eu estivesse olhando nos seus olhos. A vida não acabou para você. Ela está começando agora, só que de um lugar mais verdadeiro. Sabe por quê? Porque agora você não precisa mais fingir. Agora você não precisa mais se sabotar para agradar os outros. Agora você pode, com humildade, reconstruir. E reconstruir dá trabalho, mas também dá orgulho. Porque tudo que é verdadeiro nasce do chão, da queda, do pó, do silêncio. Não é nos aplausos que a gente vira alguém melhor. É no anonimato. É no esquecimento.
É no momento em que ninguém está olhando e mesmo assim você decide seguir. É aí que nasce o seu novo eu. Eu não tô aqui para te motivar com frases prontas. Tô aqui para te lembrar de uma coisa que talvez você tenha esquecido. Você é mais forte do que pensa. E o seu valor não desaparece quando tudo dá errado. Você não é seu passado. Você não é seu erro. Você não é o fracasso que enfrentou. Você é quem decide o que vai fazer a partir de agora. E olha, talvez a vida te dê umas rasteiras. Talvez você ainda chore no banho. Esconda a dor com sorrisos. Sinta que ninguém entende o que se passa aí dentro. Mas mesmo assim, você continua. E isso já é vencer. Não é sobre conquistar o mundo. É sobre não se abandonar. Porque quando você se escolhe de novo e de novo, a vida responde de formas que você nem espera, com pessoas novas, com oportunidades inesperadas, com momentos simples que voltam a ter cor. E aí, um dia, você olha para trás e percebe: se eu não tivesse caído lá atrás, eu nunca teria me encontrado aqui. E esse aqui não é um lugar externo, é um lugar interno. É a paz de saber que você sobreviveu, que você cresceu, que você não é mais o mesmo. Graças a Deus por isso. O fracasso te molda se você deixar. Ele te quebra, mas também revela. Revela o que ficou em pé quando tudo desmoronou. E talvez isso que fique em pé seja exatamente quem você sempre foi, mas tinha perdido no caminho. E se você chegou até aqui nesse vídeo, nesse desabafo, nessa conversa entre eu e você, eu quero te agradecer, porque você confiou a mim alguns minutos do seu tempo. E isso tem muito valor para mim. Sua atenção é o bem mais precioso deste canal. E se esse vídeo tocou alguma coisa aí dentro, mesmo que você não consiga explicar, é porque você sabe, lá no fundo, que ainda existe vida dentro de você. Mesmo depois do caos, mesmo depois da dor, mesmo depois de pensar em desistir, você ainda está aqui. E isso já é um milagre. Agora, a pergunta que eu quero deixar ecoando aí dentro é: o que você vai fazer com esse novo começo? Você pode continuar se definindo pelo que perdeu, ou pode começar a se construir pelo que sobrou. E o que sobrou já é mais do que suficiente para recomeçar. Se for para se apegar a alguma coisa hoje, que seja essa frase: fracassar não é o fim, é o início da sua versão mais autêntica. E você não precisa provar isso para ninguém, só para você mesmo. Então vai com medo, com dúvidas, com cicatrizes, mas vai, porque a sua história ainda está sendo escrita. E o capítulo mais bonito pode começar agora. Não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui falamos o que ninguém tem coragem de dizer. E lembre-se sempre, você pode cair, mas você também pode renascer. Eu sou o olho do lobo, e é assim que eu enxergo o mundo.